Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional Assistencial Espírita Fraternidade para estar aqui hoje contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Hoje nós avaliaremos um texto importantíssimo que consta do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 24, cujo título é Pelas Obras. Antes do texto, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração no qual, apartados das nossas lides diárias, possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Assim seja. Bem-vindos ao nosso encontro que se pauta pela análise do capítulo 24, intitulado Pelas Obras, do livro Fonte Viva. E atenção ao título, porque o título vai se desdobrando ao longo do texto. Na lição 24, o título é Pelas Obras. E já no primeiro parágrafo, ele fala sobre uma lição para a nossa luta cotidiana. A porta é estreita e o caminho é muito apertado. Não basta passarmos pela porta, temos que prosseguir nesse caminho estreito e com dificuldades. Será uma luta contra o outro? Nada disso, uma luta conosco para que nós possamos vencer a preguiça, o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência e a empáfia. Uma luta para realizarmos, para executarmos o que temos que executar. Por vezes nos consideramos o máximo e por vezes consideramos que os que nos rodeiam não possuem o mesmo espectro de entendimento que nós temos. Pode ser que estejamos no meio da subida de uma montanha e nossa visão é singularmente diferente da visão daquele que está no pé da montanha. Nem por isso devemos menosprezá-lo. Podemos, inclusive, aprender com ele. Talvez a paisagem do pé da montanha tenha mudado desde quando por lá nós passamos. E embora estejamos no meio da montanha, não nos esqueçamos de que há outros acima de nós. E tudo está acontecendo na montanha toda. Quer ver só? Nós estamos em 2023. Aqui no Brasil e em outros países, celebramos o Ano Novo na passagem de 31 de dezembro para o 1º de janeiro. E achamos que o mundo todo faz a mesma coisa. No entanto, há pelo menos mais de 1 bilhão, em vez de bola, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que não estão nem aí para a gente. Na China, por exemplo, pois o Ano Novo Chinês será celebrado no dia 10 de fevereiro de 2024. E nós nos achando o máximo, e que o mundo todo parou para a celebração do Ano Novo. É uma visão muito estreita do todo. Nós, por vezes, não temos tolerância para com os outros, não generalizando, evidentemente. Cuidado com, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. É a diversidade que importa, é a colaboração, é a integração, é o vamos juntos. Quem é que elegeu a nossa cartilha como melhor que a do meu irmão? Esse texto, então, é um convite para que nós saiamos da nossa bolha e ampliemos a nossa visão para conseguir enxergar o que há de melhor nos outros. É loucura acharmos que só nós temos o que há de melhor nesse mundo. E para que nos dediquemos às nossas obras e às obras dos nossos irmãos, não apenas aos aspectos fúteis e superficiais. Não é um sinal de saúde estarmos bem e completamente adaptados ao mundo que está doente.
Meu ponto de vista pode estar correto, mas isso não significa que o ponto de vista do meu irmão está incorreto. E mais, há o caráter temporal nessa equação. Hoje eu tenho um determinado entendimento a respeito de uma dada situação. Amanhã eu poderei ter outro, completamente distinto, totalmente diferente, porque as coisas evoluem. Eu passo a incorporar novas ferramentas à minha caixa de ferramentas e avalio diferentemente uma mesma situação. Não somos donos da verdade a ponto de desprezarmos os irmãos ignorando as suas obras. Eu quero ler para vocês aqui o trecho em questão, pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo. Essa passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos nós experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre as nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto da nossa afeição a caminho do monturo. E o texto prossegue. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. E o texto termina dessa forma. O que me faz lembrar de um outro texto do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. É a história de um homem amante da verdade. E ele ficou sabendo que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria. Então esse homem foi a uma alta montanha, a montanha da ciência, com todas as suas forças. Um caminho sombrio, como um labirinto. Mas, livrando-se das dificuldades e dos perigos, e com muito esforço, ele foi avançando e trocando de vestuário para melhor se acomodar a todas aquelas exigências da marcha. De tempos em tempos, ele jogava fora uma camisa que ficou apertada, um tênis que furou ou uma calça que rasgou. E procurava sempre uma roupa nova. Depois de muitos e muitos anos, alcançou o topo daquela montanha da ciência. Lá em cima, um representante de Deus o recebeu. O emissário o abraçou e revestiu sua fronte com uma coroa de luz. Mas quando o homem quis prosseguir na direção do paraíso, o mensageiro disse que ele deveria voltar pelo mesmo caminho para ver o trilho percorrido.
a sua atitude na revisão do caminho de volta seria o pré-requisito para a entrada no paraíso. Ele então retornou pelo mesmo caminho, mas agora todo senhor de si, todo poderoso com aquela coroa de luz. E não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajantes da retaguarda se vestiam. Notava uma túnica rota acolá, uma sandália extravagante ali. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas paupérrimas. Entretanto, cada qual com impertinência infantil marchava todo senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O homem não suportou as impressões que aquele quadro lhe causava e começou a zombar de todas aquelas pessoas, reprovando a ignorância dos que seguiam com aquelas ridículas vestes. Esse homem fez tanta ironia que muitos até renunciaram à subida, desistiram da subida e voltaram. O homem então voltou ao emissário de Deus, que explicou a ele que a roupagem dos outros era exatamente aquela mesma que ele usou para subir. Que ele voltasse mais demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes. Há muitas almas na terra, ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. O que importa é o que praticamos. A acabativa é muito mais importante do que a iniciativa. Fiquemos todos em paz.